permitires, eu quero duas perguntas. Para ti, o que é mais importante no texto da TV? Para ti, o que é mais importante no texto da TV? Tu senta na frente do computador para redigir, o que tu leva mais em consideração? Tu falou ali também de dois tópicos importantes. Qual a mensagem que o telespectador gostaria de ver? Como atender a expectativa do telespectador? E o segundo ponto importante, como chamar a atenção do telespectador. Como é que são essas tomadas de decisões no momento que tu está no local? Como é que tu chega a definir o que realmente, qual é a expectativa do telespectador? Como é que tu chega a essas respostas? Tá. Essas duas questões. Bom, com relação à primeira pergunta, o que eu acho mais importante no texto de televisão? Eu, sem dúvida nenhuma, é a coloquialidade. É você falar no teu texto do jeito como se você estivesse falando aqui, nós dois, tal, naquele tom. Claro, muita gente vê assim, mas a maioria dos repórteres impostam a voz, né? Tem aquela postura mais séria, tal, dependendo da matéria. Mas eu acho que qualquer matéria, até o pessoal percebe isso, que qualquer matéria, seja ela mais séria, ou seja uma matéria política, seja uma matéria de tecnologia, de polícia, eu procuro fazer sempre contando para as pessoas. Então, a passagem, eu nunca vou fazer uma passagem muito numérica, ou uma passagem em que eu vou estar naquela postura, com o braço direitinho, viradinho para o lado, tal. Eu procuro evitar esse tipo de passagem. Para justamente você estar no local, não estar só olhando ali, mas eu vou estar olhando para trás, eu vou estar olhando para frente, para o lado, para onde a coisa está acontecendo. Porque quando você está fazendo alguma coisa, você está contando uma história, você está gesticulando, é o teu natural. Você está gesticulando, você está olhando para os lados, você está pensando naquilo que você vai dizer. Então é importante você passar isso. É esse tom de conversa que você conquista o telespectador para ele olhar a tua matéria. Por isso tem que ser o mais natural possível? Mais natural possível, exatamente. É por isso. Mas sempre pensando, claro, eu não estou pensando assim, eu vou fazer essa performance assim para poder ficar mais bacana no vídeo. Na verdade, o que a gente tem que pensar é justamente assim, o telespectador, para ele me aguentar na televisão dele, eu vou ter que ser, no mínimo, agradável com o cara. Eu vou ter que ser... Eu me preocupo muito com isso, de saber como é que a pessoa está vendo lá do outro lado. Porque eu não sei quem é que está me vendo. Se é uma senhora, se é um senhor, se é um jovem, se é uma criança. Eu tenho que ser o mais simples possível, o mais normal e natural possível, para que qualquer um consiga entender o que eu estou falando. Porque muitas vezes a pessoa está lá falando naquela voz impostada, tal, aí às vezes a gente pergunta, mas você entendeu o que o cara falou? Eu disse, puta, nem lembro. Aí isso é a pior parte, é a pessoa não lembrar o que você acabou de dizer na passagem. E com relação às tuas outras duas perguntas, né? Quando é que eu tomo a decisão como é que eu tomo a decisão, né? De fazer esse texto? Na verdade, quando eu estou indo no carro já para a reportagem, eu já estou pensando como é que eu vou chamar a atenção. Porque assim, você tem que meio que limpar o teu canal receptivo, digamos assim, na tua cabeça. Você tem que limpar qualquer coisa para você estar aberto para qualquer situação nova que possa acontecer na tua frente. Porque aí sim você vai ou atender aquilo que está na pauta, pura e simplesmente, ou você vai ter uma outra visão sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquele fato, aquele acontecimento, para você poder, então, tomar aquela decisão e dizer, não, eu vou começar a matéria atendendo essa expectativa. Lá no caso do trem, nas ferrovias, era muito mais fácil, porque não é uma coisa assim que eu estava esperando que acontecesse outra coisa lá. Eu já sabia mais ou menos, bom, vai ter aquilo e tal. Claro, o detalhe do sino foi uma coisa que eu vi na hora, porque eu não sabia que era assim. Então, você está aberto para aquilo, para aquele detalhe, você pega e decide ou na hora ou antes de ir. O difícil é quando você está decidindo depois, quando você fez tudo e tal, talvez aquela magia do teu texto possa ficar um pouco mais apagada. Claro que o desenvolver do teu texto, eu acho que ele vem, claro, depois que você senta no computador e começa a escrever. Mas o início, aquela mensagem, aquela magia do teu texto, não adianta, é uma magia mesmo, você tem que criar, você tem que se apaixonar por aquilo. A hora que você se apaixonou e viu assim, bom, eu quero transmitir aquela experiência para o telespectador, torna-se mais fácil você ter a tua primeira frase para entrar. Mas, geralmente, essa decisão vem antes, durante o trajeto até o local ou durante a reportagem. Quanto tempo de carreira jornalística? Quanto tempo? Eu sou novinho. Vou repetir o que ela acabou de dizer. Pareço um neném. Ótimo. Não, eu tenho 12 anos. De televisão são 12 anos. Eu comecei em 98,
98. Na verdade, eu comecei em 97, mas era ainda TV universitária, aquela coisa. Mas profissionalmente mesmo, na TV Cultura, em Florianópolis, na Anhetomirim, na antiga Anhetomirim, foi em 98 com um programa, era um programa de divulgação científica que a gente fazia. Outra coisa. Tu fez alguma matéria que te deixou assim abalado, que realmente você não conseguiu ser totalmente parcial, certo? Olha, eu lembro até que a que mais me deixou abalado realmente foi uma matéria que eu fiz aqui, em Blumenau, durante a tragédia aí das chuvas, né? Em 2008. Teve até um policial que fez um livro, ele escreveu um livro sobre o Morro do Baú, é um capitão lá do batalhão militar, e ele foi lá na TV para fazer perguntas, como é que foi a minha experiência de cobrir essa tragédia e tal. E durante o meu depoimento, quando eu fui lembrando, porque quando você começa a lembrar das coisas tal, começou a sair lágrimas, então realmente eu me emocionei na hora. Mas eu lembro que no dia, quando eu estava editando uma matéria, aqui na RIC daqui de Blumenau, eu comecei a chorar, assim, me emocionar. Essa foi realmente uma que abalou assim, emocionalmente. Você? Então, sobre a sua experiência profissional, onde você trabalhou? Bom, então, eu comecei lá num canal universitário primeiro, na UFSC TV, depois eu fui fizemos um programa na Anhetomirim, que é a TV Cultura, e em 99 é que eu entrei na RBS TV, lá em Florianópolis. Aí eu fiquei 2 anos. Depois desses 2 anos, trabalhando como repórter mesmo, eu fiz um trabalho de conclusão de curso, porque eu levei 2 anos da RBS junto com a faculdade. Então, durante a faculdade, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, eu escolhi fazer sobre a história do Silvio Santos. Então, aí eu fiz o projeto, fiz o trabalho e tal, consegui entrevistá-lo. E depois disso ele me chamou para trabalhar lá, eu fui trabalhar e fiquei 4 anos no SBT. Depois do SBT fiquei mais alguns meses na Band, em São Paulo, e a universidade depois me chamou de novo para trabalhar num projeto de TV digital interativa. Aí eu achei bacana o projeto, que era para trabalhar no núcleo de TV digital, na Federal de Santa Catarina, e aí eu voltei para Florianópolis e trabalhei nesse projeto também. Depois fui para o Instituto de Pesquisa, também em TV digital, para tentar saber mais sobre esse assunto, que eu queria tentar me aprofundar um pouco nesse futuro da televisão, para pegar essa onda desde o início, né? E aí depois o projeto parou, quer dizer, o governo federal não andou mais e eu resolvi voltar para a reportagem, foi quando a RIC me contratou e eu já estou lá há 2 anos. Então, só com televisão mesmo? Oi? Só com televisão mesmo? Só com televisão. Eu tive experiência de jornal, mas muito pontual, assim, fiz jornal, mas a minha paixão mesmo é televisão. Qual a situação mais constrangedora que você já teve na sua carreira? Algo engraçado que você lembra? A situação mais constrangedora é quando você está todo fantasiado de repórter, né, de terno e gravata, tal. Você está num edifício público, por exemplo, está chovendo e você leva um tombo na frente de todo mundo que você está entrevistando. Isso é meio constrangedor. O que eu me lembro assim foi essa situação que eu achei meio constrangedora, mas no mais eu acho que é mais ou menos assim, quando acontece algum acidente com você ali. Nas viagens que você fez para Londres, Paris e na China, foi essencial saber captar e editar as matérias para você ter escolhido para essa viagem? Também. Qual foi a importância? Na verdade, a primeira viagem que eu fiz foi com o cinegrafista da RIC, quando a gente foi para Londres e Paris. Foi para participar do WTTC, que era o Conselho Mundial de Turismo, né, de Viagem de Turismo, que aconteceu em maio do ano passado em Florianópolis. A gente foi lá para assinar o contrato, quer dizer, eu fui fazer a reportagem desse início do projeto, né? Mas eu fui com o cinegrafista. Londres e Paris, outras reuniões em Paris. Mas já a partir da outra, a outra reportagem já seria na China. E aí, como eles já sabiam que eu gravava, porque eu gostava de gravar, desde a faculdade eu gravo também, isso eu acho até importante, assim, você passar por tudo. Não só fazer a reportagem, mas é você saber também ter noções de enquadramento, noções de profundidade e tal, para você poder, às vezes, quando o cinegrafista não atende a tua expectativa, você dizer que é possível fazer sim, porque você sabe fazer. Então, você tem mais um elemento para você, como chefe da equipe, né? Você se impor também diante do cinegrafista. Então,
eu ter esse conhecimento de edição, de editar no não linear também, nas novas tecnologias ali, e saber editar, gravar, foi essencial para eu poder ter sido escolhido para ir para a China, porque eles não iam mandar um repórter com um cinegrafista. Teria que saber editar e gravar também.